Olá pessoal, tudo bem? Iniciar nossa aula de física aqui com o professor Beto Lopes. Nós vamos estar trabalhando hoje, iniciando aqui o assunto de termologia, tá? Essa aula será gravada, certo? E vou disponibilizar o link do vídeo para vocês, tá? E caso de dúvida, você pode sim ficar à vontade, pode estar perguntando, que estaremos aqui discutindo com vocês, tirando as dúvidas caso venham aparecer, tá? Esse material eu vou disponibilizar para vocês também em PDF, tá certo? Esse material ele é preparado como base aí o livro didático. Quando você receber seu livro didático, tá certo? Esse material você vai estar acompanhando no livro, tá? É o material que de lá do livro é organizado a nossa aula para você ter toda essa relação da aula aqui trabalhada com o livro didático, tá? Então, termologia. Em termologia vamos estudar uma parte da termologia, que é termometria, nessa aula de hoje, tá? Então, essa área da termologia é um grande ramo da física clássica, porque a física divide-se em física clássica e física moderna. Então, que é um grande ramo, tem um grande espaço, tá certo? No material de física, tá? De termologia. E a termologia tem uma grande relação com a química. Nós vamos estudar em termologia aqui a influência da temperatura em algum sistema, nos diversos sistemas. É assunto de total interesse também da química, estudar a relação da temperatura, tá certo, nos sistemas. Também na biologia tem uma relação com a termologia. Então, um assunto que está muito presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e é necessário sim a gente conhecer esse assunto, a gente dominar esse assunto, tá? Então vamos aqui para apenas uma introdução da termometria, fazendo aqui algumas perguntas, ó. Hoje vai fazer calor? Tá aí uma pergunta. Para encontrar a resposta, poderíamos consultar a previsão do tempo, que indica as temperaturas máxima e mínima esperadas no decorrer do dia. No entanto, será que calor e temperatura são a mesma coisa? Tá? Então, esse fato aqui, no caso, essa pergunta, tá? Mostra, gente, que a sociedade tem mostrado, tá certo, pra gente. A sociedade tenta mostrar, a gente tenta entender, a gente compreende, porque é falado, é comentado no dia a dia que calor é a mesma coisa que temperatura, tá certo? De fato, são coisas diferentes, tá certo? Vamos ver aqui o conceito de calor, vamos ver também o conceito de temperatura, que a gente vai perceber que são coisas diferentes. Esse assunto, às vezes, né, a gente acaba se confundindo, porque a gente costuma escutar no dia a dia. Então, quando a gente vê uma situação, a gente considera como verdade, mas que de fato, tá certo, são coisas diferentes. Esse material que fica presente aqui para vocês, tá certo? Vocês vão estar lendo, né, para ter outras informações, tá certo? Por isso que eu estou disponibilizando. Estou disponibilizando também, pessoal, 2 pequenos vídeos que eles vão complementar isso que nós estamos falando, certo? Então, trazendo aqui, falar um pouco sobre temperatura. Em temperatura, agitação das partículas, energia térmica e temperatura. Então, agitação das partículas, né, resultando em energia térmica, e isso aqui é a relação com a temperatura, tá certo? A agitação das partículas, certo? Ela vai resultar nessa energia térmica, e isso vai influenciar na temperatura, maior ou menor. As substâncias no geral, todas elas, né, são formadas por partículas, e essas partículas elas estão
em vibrações, elas não estão estáticas, então elas estão vibrando. E essa vibração é o que vai determinar a temperatura, tá certo, de um corpo. Trazendo aqui duas curiosidades, tá certo? Mostrando aqui onde já foi verificada a menor temperatura do mundo e também onde já foi verificada a maior temperatura. Estou trazendo aqui essas informações, tá? Ao lado aqui, trazendo um pequeno experimento que você pode fazer na sua casa, tá? Ó, consiste o seguinte: um recipiente com água morna, você coloca uma mão dentro dessa água morna. E outro recipiente com água fria, você coloca a outra mão dentro do recipiente, certo? Daí você pega um terceiro recipiente com água a temperatura ambiente. Quando você coloca as duas mãos aqui dentro, certo? A mão que estava aqui na água morna, você vai perceber que o ambiente está mais frio. E a que estava no recipiente frio, você vai achar que está mais quente. Comprovando assim que o nosso sentido, né? E o nosso tato aí, ele acaba muitas vezes, né, colocando em dúvida, no caso, a temperatura de um ambiente. Por isso, o nosso corpo, né, ele não vai ser, né, ideal, adequado para que você possa dizer se a temperatura, né, está muito alta ou não. Até porque tem pessoas que têm uma maior facilidade ao frio, outras pessoas não, tá? Então, para isso é que existe, pessoal, forma da gente medir a temperatura, né? Que é exatamente, né, um instrumento de medir temperatura, que é o termômetro. No termômetro, sim, você pode identificar qual a temperatura, certo, presente em um certo sistema. Trazendo aqui ó, o conceito de energia térmica, eu já havia falado anteriormente ali, ó, certo, que térmica vai significar quente, ardente. O que é energia térmica? É a soma das energias cinéticas decorrentes da agitação das partículas que constituem a matéria. Como eu falei anteriormente, toda matéria é constituída por partículas, moléculas. E essa molécula tem, certo, agitação, vibração, certo? E essa movimentação é que vai, sim, causar essa energia térmica, tá certo? E o que vem ser temperatura no ponto de vista da ciência? É a medida associada ao grau de agitação das partículas de um corpo ou sistema físico. Portanto, ela indica o nível de energia térmica média das partículas. Vai indicar essa energia térmica média, tá certo, das partículas. E calor, como eu falei anteriormente, que calor é diferente de temperatura, tá certo? Calor, no ponto de vista da ciência, é a energia térmica em trânsito que está sendo transferida de um corpo a outro devido à diferença de temperatura existente entre eles. Ó. Então, só existe calor, tá certo? Quando existe corpos com diferentes temperaturas, que esse corpo vai liberar o que tem maior energia, vai liberar para o de menor, tá certo? Até acontecer um equilíbrio térmico, e esse trânsito é exatamente o calor. Se não existir energia térmica em trânsito, não se pode falar cientificamente em calor. Algo está com temperatura alta, mas se aconteceu o equilíbrio térmico, não tem ali calor no ponto de vista da ciência, tá? Então, o equilíbrio térmico, por sua vez, vai ser o estado em que a temperatura compartilhada pelos corpos, né, depois de cessada a transferência de calor entre eles, é idêntica, certo? Você tem um corpo com uma temperatura de 80 graus Celsius, outro com temperatura de 50 graus Celsius. Então vai haver uma transferência de maior temperatura para o de menor temperatura, até que ambos vão ficar com a mesma temperatura, tá certo? E assim chega o equilíbrio
térmico, tá, pessoal? Trazendo aqui, ó, uma relação, certo? Fluxo de calor pelo sentido das setas, é possível prever qual a ordem, né, crescente das temperaturas, do ar, da água e do gelo. Aqui, ó, o ar, certo? Se está sendo transferido para cá, ó, certo? Energia térmica aqui é porque a temperatura aqui está maior, aí vem para cá, tá certo? A temperatura da água está maior do que a do gelo, então vem daqui para cá. A temperatura do ar, por sua vez, maior do que a do gelo, aí vem para cá. Então esse jogo de setas aqui está mostrando o caminho aí do calor. Daqui vem para cá, daqui vem para cá, até que chega um ponto que eles vão se equilibrar, vão ter aqui a mesma temperatura, e esse ponto é o que a gente chama de equilíbrio térmico quando isso acontecer, tá bom? E daí, gente, trazendo aqui as escalas termométricas, certo? Os termômetros, como eu já falei, é instrumento de você verificar a temperatura, tá certo? Só que acontece que aqui no Brasil a gente usa uma escala termométrica, certo? Nos Estados Unidos utiliza-se outra escala, certo? Para a ciência, a escala padrão no Sistema Internacional de Medidas é Kelvin, certo? Assim sendo, como existem essas diferentes escalas, é necessário a gente transferir, tá certo? Uma unidade, uma medida de uma para outra, tá? Quem já estudou um pouco aí, tá certo? Já esteve conhecendo as aulas de física, o assunto de física, encontrou essas escalas aqui, ponto-chave aqui para a nossa aula, tá certo? Observe aqui, ó. Aqui nós chamamos de escala Celsius, tá certo? Ela é graduada aqui, ó, de 0 até 100. Então ela é chamada de escala centígrada, porque foi organizada de 100 em 100. Temos a escala Kelvin, que é de 273 a 373, graduada também de 100, então é centígrada. Já temos essa outra aqui, ó, Fahrenheit, que ela é de 32 para 212. Então aqui esse espaço aqui não é 100, essa escala, certo? É bem mais. Então essa aqui não é grau centígrado. De modo que a gente pode transformar uma temperatura de Celsius para Fahrenheit ou para Kelvin e vice-versa. Basta a gente analisar aqui essas escalas e fazer uma relação aqui, uma razão aqui entre elas, matemática, e daí a gente pode chegar a uma conclusão que você pode sim transformar. E isso se faz necessário, pessoal, nas ciências, tá? Por exemplo, uma temperatura de 90 graus Fahrenheit equivale a quantos graus Celsius? E equivale a quantos graus Kelvin, por exemplo, tá? Então, por isso que esse assunto ele é necessário, porque se faz presente, tá certo? Essas situações no cotidiano, no nosso meio, a gente pode transformar. Como isso vai ser feito? Venha para cá, ó. Observe aqui, ó, tá aqui as três escalas. Daí você vai relacionar. Vamos chamar aqui, ó, essa medida toda aqui, ó, certo? Do ponto de fusão ao ponto de ebulição, estamos chamando de Y. Essa outra medida aqui, entre esse intervalo, vamos chamar de X, certo? E daí nós vamos relacionar X por Y, certo? O que vai ficar aqui, nessa Celsius aqui, ó? O X aqui, ó. O X é esse aqui, esse espaçozinho. Então vai ser essa medida, graus Celsius, isso aqui a gente chama temperatura em Celsius, certo? E aqui temperatura em Fahrenheit, e aqui é Kelvin, certo? Temperatura Kelvin. Bom, então nós vamos pegar primeiro o X, então vai ser esse valor menos esse, ó, esse menos esse, e embaixo que é o Y, o tamanho todo vai ser 100 menos esse aqui, aí está aqui, certo? Ao subtrair isso disso aqui, nós ficamos com isso aqui. Então está aqui, certo? A representação é em Celsius. Fahrenheit, nós temos aqui esse valor menos esse, ó, está aqui, e o de baixo vai ser esse menos esse, que vai dar isso aqui. Ao subtrair esses dois, nós vamos chegar
nessa representação aqui, nessa relação, que é a escala Fahrenheit, tá certo? E o Kelvin vai ser esse valor aqui, menos esse, tá aqui, ó. E no denominador, esse aqui, menos esse, que chegamos aqui, certo? Em que T é a temperatura na escala Kelvin. Então, chegamos nessa relação aqui, tá certo? Comparando isso aqui, se você quer transformar de Celsius para Fahrenheit, você vai ter Celsius. O que é Celsius? Está aqui, nós chegamos, é isso aqui. O que é Fahrenheit? É isso aqui. Aí você fazendo aqui, ó, uma relação aqui, está aqui, nós chegamos nessa relação que você transforma a temperatura de Celsius para Fahrenheit. Isso que aparece nos livros, gente, já pronta essa relação. Eu estou mostrando para você como você chega aqui, para você não ter que ir memorizar essas relações aqui. A gente não orienta a questão de nenhuma memorização no mundo das ciências. A gente precisa compreender toda uma situação para entender como acontece, como se relaciona, e assim você chega na relação matemática, tá? E se você for relacionar Celsius com Kelvin, então tá aqui Celsius, certo? Tá aqui Kelvin, aí você igualou, ao desenvolver isso aqui, ó, isso aqui sai com isso aqui, aí ficou T dá igual temperatura em Celsius mais 273. Então, se você quer transformar a temperatura de Kelvin, aliás, você quer transformar de Kelvin para Celsius, você aplica essa relação aqui, tá certo? Matemática. Tudo bem? Vamos aqui. Trazendo aqui um pouco da história, certo? Da física. Esse texto aqui vai falar, certo, da evolução dessas escalas, certo? Quem descobriu, fica esse material para leitura, tá bom? E trazendo aqui, pessoal, agora um exercício resolvido aqui, ó, certo? Eu vou deixar para vocês, ó, onde a gente quer descobrir quanto vale, certo, esse valor x aqui. Então, pelo que nós estudamos, pelo que eu apresentei há pouco tempo, você vai relacionar, vai chamar isso aqui de A, isso aqui de B, vai fazer essa relação, né? E você acabou descobrindo x, que foi 0 graus Celsius. Tá? Aqui fica para vocês. E estou deixando aqui um exercício, certo? Vocês vão responder isso aqui, vocês vão pesquisar, tá certo? Vocês vão responder aí, tá certo? Esse exercício aí, tá bom, pessoal? Nós estamos aqui encerrando nossa aula. Aproveite aí, essa aula é em vídeo, mas você pode sim fazer pergunta caso você não compreenda durante a aula. Tudo bem? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.